Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de mais um dia estarmos aqui para poder meditar na palavra do Senhor. Hoje, dia 1º de fevereiro, a gente dá início a um novo ciclo, um novo mês. Janeiro nós concluímos com êxito todos os dias um devocional. Esperamos que tenha restado frutos e esperanças e, vamos dizer assim, renovo na tua vida, para que possa compreender que servir o Senhor é sempre a melhor decisão. A nossa meditação hoje, dia 1º de fevereiro de 2005, está no primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, versículo 4, diz: Vai, diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para morar. O nosso cenário aqui é interessante porque ele vem agora do desejo de Davi em construir um templo. Davi aqui, ao comparar onde morava, a forma que morava, o luxo em que ele vivia, naquele momento, e ao comparar com o local em que a tenda, a Arca da Aliança estava guardada ali no próprio Jerusalém, ele, no coração dele, ele sente que ele poderia fazer mais, que ele deveria fazer mais, já que a casa dele era uma casa edificada, segura, luxuosa e confortável, e a casa do Senhor não era exatamente aquilo, pelo menos aos olhos humanos. Assim estabelecia. E aí ele propõe-se, então, a fazer uma casa diferente, a levantar uma construção imponente. E aqui é a primeira lição que eu acho que deixa aqui nos nossos corações. Hoje nós temos, por exemplo, nos movimentos, nós cristãos, o movimento de igreja, sempre tentando buscar uma casa maior e maior e melhor e mais imponente para o Senhor, talvez baseado pelo princípio que aqui, até mesmo pelo resultado final, quando é construído o templo de Jerusalém, o templo em que Salomão constrói, porque Davi não conseguiu construir. Não construiu porque aqui já está uma regra determinada. Só que quando Davi manifesta esse desejo, esse interesse de construir isso, e aqui, entre Davi desse tempo e nós como igrejas hoje, para construir esse grande templo, talvez haja um grande abismo, porque por diversas vezes os nossos templos são levantados buscando luxo, buscando conforto, mas buscando principalmente levantar algo imperioso, algo imponente aos olhos do ser humano, para que possa atrair pessoas, que elas passem a congregar, mas muitas vezes não está sendo edificado em nome do Senhor, sobre os alicerces do fundamento do Senhor, e sim pela vontade de homens, sobre os alicerces dos homens, sobre os desejos dos homens e sobre as malícias que os homens trazem no seu coração. Mas ainda assim, essas casas se enchem, se multiplicam de pessoas que vão buscar adorar o Senhor, mas que por muitas vezes, por falta de conhecimento, por falta de inspiração divina, por falta de contrição, de envolvimento com a palavra do Senhor e obediência à vontade de Deus, acabam permanecendo em lugares completamente perniciosos que não edificarão sua fé. Não edificam a casa do Senhor porque não é do Senhor e não edificam a fé. Temos igrejas voltadas, templos físicos num conceito baseado em Jerusalém, pelo menos no princípio humano, já temos. O problema é nós entendermos ou buscarmos os fundamentos aqui dentro da palavra do Senhor, exatamente por que esses templos são levantados e como são levantados. Temos aqui, sim, a construção do templo de Jerusalém, em que nasce no coração de Davi, e vamos dizer assim, e apesar de todas as ressalvas que o Senhor faz, mas o Senhor assim o permite, E o Senhor passa a habitar naquele local como seu local, a sua casa de adoração. E quando Davi manifesta o seu desejo para o profeta Natan, no versículo 2 diz: Então Natan disse a Davi, tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. E aí, mostra também aqui um segundo ponto interessante, foi que um homem do Senhor, um homem que tinha poder de revelação, um profeta, apesar desse relacionamento por Deus, por vezes ele, mesmo tendo essa capacidade, esse poder, essa unção, mas mesmo ele, às vezes, deixa de utilizar esse poder, essa unção, esses sinais, e passa a usar, assim, o seu desejo de homem, porque dentro do coração dele também, ele viu aquilo como algo bom e poderoso. Mas o Senhor vai e diz assim: Natan, não é bem assim. Natan, não é essa a minha vontade. Natan, não será Davi a construir um templo, uma casa para mim. E aí, quando a gente vai olhar, porque o Senhor vai dizendo, ele vai ter uma conversa, ele dar uma revelação a Natan, dizendo para que ele levasse a Davi, porque esse foi o início do nosso devocional. Ele diz o seguinte, ele vai passar, Davi, ele diz assim: em nenhuma casa morei, tu não construirás, porque em nenhuma casa morei. Primeira coisa que ele diz assim: desde o dia em que fiz subir Israel. Ou seja, quando Israel sai lá do Egito, sai lá do poder, do controle de Faraó, ele diz assim: durante toda essa peregrinação, nenhuma casa morei, a não ser nas casas que representavam o próprio tabernáculo, quando ele diz tabernáculo em tabernáculo. Aí ele vai dizer assim: em nenhum momento, desde esse tempo, nem mesmo no tempo dos juízes, que governaram Israel, ou que exerciam autoridade sobre Israel, eu dizia para eles: apacenta o meu povo, faz o meu povo viver em paz, em tranquilidade, faz o meu povo voltado, para viver voltado a mim, somente a mim, sem se preocupar com mais nada. Nem mesmo nestes momentos eu disse para o povo: por que, juízes? Por que, povo de Israel? Por que não me edificas uma casa? Então ele coloca aqui diretamente assim: olha, eu não estou atrás de casa, eu estou com o meu povo. E aí o próprio Senhor vai começar agora a relembrar a Davi que tem vamos dizer assim, que na caminhada de Davi, na verdade, o que importava é que o Senhor estava com ele. O Senhor se importava com o próprio Davi, o Senhor se importava com o próprio povo de Israel, e o Senhor não estava atrás de uma casa. E ele chega ali, a partir ali do versículo 7, a partir do versículo 7, ele diz assim: Davi, eu te tirei dos currais, ou seja, eu te tirei de pastor de ovelhas, eu estive contigo por todas as tuas batalhas, eu exterminei os teus inimigos da tua frente, eu escolhi um lugar para o meu povo habitar, eu saí habitando os inimigos e fazendo você prosperar. E diz assim, no final, diz assim: e eu te edificarei uma casa. Eu te edificarei uma casa. Aqui é importante, Davi, não só para ti quanto para o próprio povo, eu edificarei a casa do Senhor. Eu.
Tu não deves ficar se preocupado com isso. Não deves se preocupar exatamente em tu me edificar uma casa, porque eu não preciso de casa de mãos humanas. E aí o interessante, muito claramente, como a gente bem sabe, o Senhor está fazendo que ele não edificaria, mas quando a gente vai na frente, o próprio Salomão vai ser o responsável por edificar essa casa do Senhor. Mas aí que vem o grande... Primeiro, porque Davi lá na frente, no capítulo 22, ele vai trazer que Davi não vai edificar, porque Davi ele tem um propósito, uma missão. Davi é homem de guerra do Senhor. Davi é que luta os combates do Senhor, humanamente falando, ou seja, ele tem a representatividade figurativa de representar a força de Deus aqui nessa terra. Mesmo que quem vencia as batalhas era o próprio Deus. Davi era um homem ungido. Davi era um homem preparado para reinar de forma como homem, porque ele abria caminho ali para aquilo que viria a linhagem do próprio Jesus Cristo. Davi é uma representação física da espiritualidade de Deus. E a gente consegue perceber que, vamos dizer assim, a vontade de Davi acaba agradando o Senhor, porque lá no versículo 11 ele diz: há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias para ires a teus pais, suscitareis a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. O interessante é que a gente, quando pega um versículo desse, a gente rapidamente pensa em Salomão, né? E Salomão, porque no versículo 12 vem e me diz: este me edificará a casa e eu confirmarei o seu trono para sempre. Mas a gente vai estendendo, isso até chegar ao grande rei, ao grande representatividade humana, aquele que viria sobre a terra, aquele que nos libertaria dos nossos pecados, aquele que derramaria seu sangue, aquele que nos traria novamente para um momento de relação, de intimidade verdadeira com o Senhor, né? E aí Deus se estabelece na vida desse povo. Mas o que deixa como missão aqui, uma missão primária, é que Davi recebe isso. Davi recebe essa negativa, algo que poderia ter propiciado ao seu coração dor, tristeza, desânimo. Mas Davi, o que ele faz? Quando chega lá no versículo 16, ele diz assim: então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que me trouxe até aqui? Davi agora vai demonstrar humildade, vai demonstrar serenidade, vai demonstrar servidão, vai demonstrar compreensão, vai demonstrar amor ao Senhor. Porque alguém que nega a ele um desejo, mas que ele sabe que ele tem a compreensão que, na verdade, ele nega por amor e que tem algo maior. E Davi, o interessante é que quando a gente vai ver vamos dizer assim, a continuidade disso, ele faz uma oração aqui. Ele, do versículo 16 para frente, ele começa a fazer uma oração, ele começa a reconhecer o poder de Deus, começa a grandiosidade, a santidade, a imponência, a impetuosidade, aquilo que ele jamais poderia controlar. Davi se reconhece como filho, se reconhece como alguém amado. E o interessante é que Davi, ele não desanima. Mesmo ele tendo sido negado, ele começa a trabalhar, porque ele tem agora uma promessa, que não ele, mas alguém que vem depois dele, alguém que seria fruto de sua linhagem, teria essa missão. E nada melhor do que nós aqui hoje prepararmos os caminhos para aqueles que virão poder dar continuidade, não naquilo que queríamos, mas naquilo que efetivamente era a propósito do Senhor que passaria pela gente e que deve ser perpetuado. E a gente prepara esse trabalho. E Davi começa então a evitar esforços para que os materiais, os homens, todo o preparo para quando Salomão chegar, ele possa efetivamente fazer acontecer e as coisas do Senhor possam ir para frente. E por final, a gente vai lá no versículo 27, dizendo: agora, pois, foste servido, abençoares a casa de teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. Davi agora vai trabalhar, porque agora ele tem uma certeza, porque ele foi abençoado, abençoado foi a sua casa e perpetuamente sua linhagem estará diante de Deus, diante do Senhor, diante da vontade do Pai, tá certo? Graças a Deus, Pai, que a gente possa se encontrar verdadeiramente com essa vontade, que os nossos ouvidos, os nossos corações não se encham de tristeza no sentido de mágoas, quando o Senhor disser não, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e somente os planos de Deus são muito melhores que os nossos planos. Que Deus te cuide, meu irmão.